Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre violência nas escolas. E hoje eu quero trazer o tema 3 e 4, né, do nosso projeto, que tem como objetivo discutir os processos discriminatórios, igualdade e diferença, o racismo religioso, o machismo, a xenofobia, a LGBTfobia. Tá? Além disso, a gente tem o tema 4 do nosso objetivo, que é o bullying, o cyberbullying e as implicações da violência virtual. Ok? Então, esses serão os temas que nós vamos discutir, tratar e analisar de que forma esses impactos, né, essas questões, essas situações que ocorrem de discriminações, né, dentro da sociedade, vão impactar o espaço da escola. A gente analisou muito o fenômeno da violência aqui como um fenômeno multifacetado, um fenômeno que realmente a gente precisa olhar na sua complexidade para a gente entender como é que a gente pensa a educação, né, os processos educacionais, para a gente minimizar o problema dentro do ambiente escolar. Né? Então, a gente já falou muito aqui que a gente precisa ter a segurança pública como uma aliada, né, mas ela não pode ser a instância que vai deliberar sobre os processos internos dentro da escola, que são processos que demandam compreensão, né, da criança, do adolescente, dos processos de aprendizagem, de relações. Né? Então, todo trabalho de formação de professor tem uma preparação para você lidar com a aprendizagem de crianças e adolescentes. Então, a gente pensa que um processo formativo demanda educação, diálogo, e os professores eles são preparados para isso, né? Eles são formados para esta finalidade. Então, a gente vem tratando muito a perspectiva da educação aqui nesse espaço, né? Como um caminho que a gente precisa pensar, que a gente precisa estruturar e a gente precisa, junto, ter protocolos com a segurança pública. Um exemplo disso, por exemplo, é a violência doméstica. Quando a família tem a proteção judicial, né, e a gente precisa afastar o agressor dessa família, né, porque a violência doméstica, por vezes, não atinge apenas a mãe, mas atinge também os filhos, em muitos casos, né? A gente precisa preparar as escolas. Como é que as escolas vão lidar, por exemplo, com o pai que de uma hora para outra aparece na escola querendo pegar o filho, né? Na hora da saída. Então, assim, quando a gente pensa a dimensão da violência, a gente tem que pensar a cadeia e os processos que são, vamos dizer assim, que estão na ponta disso também, né? Então, tá, o juiz deu a garantia de afastamento, a gente tem aqui o agressor tem que ficar tantos metros de distância, né? Quer dizer, a gente tem toda uma garantia legal disso, mas e aí, como é a relação do agressor com a escola, com a família? Então, a gente precisa estender isso também ao espaço da escola. Né? Então, assim, ele não vai poder pegar a criança na escola. E como é que que tipo de protocolo a escola tem que seguir? Ela vai pedir que documento? Quais são essas orientações? Né? Então, são questões que precisam ser detalhadas até para vocês entenderem que a preservação da vida ela também está em outros espaços, né? Não está só no espaço doméstico da casa, do trabalho da mãe, né? Nesse deslocamento, mas tem a criança, o adolescente na escola, nos outros lugares que frequenta,
que necessariamente pode ter outros espaços também formativos aí, né? Se estuda numa escola integral, às vezes tem atividades fora do ambiente da escola regular, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, essa complexidade toda precisa ser pensada. Então, hoje a gente vai falar de temas que são recorrentes, que vocês que estão nessa área lidam cotidianamente, que são os processos discriminatórios, né? A gente vai falar do bullying também, que é um tema que afeta muito as crianças e adolescentes em idade escolar. A gente viu aqui as pesquisas na semana passada. As pesquisas retratam muito o bullying numa dimensão da classe média, principalmente, que frequentam escolas privadas, mas ele não deixa de atingir também a escola pública, tá? As crianças e adolescentes, né, de escolas públicas, mas como o bullying e aí a sua evolução para o cyberbullying é um fenômeno que envolve muito o acesso a tecnologias, né? A gente sabe que o público da classe média tem mais acesso, né, aos recursos tecnológicos, né, a smartphones, né, a computadores em geral, a mobilidade, o acesso à mobilidade, né, das tecnologias é muito maior entre as pessoas de classe média, né? Então, vocês podem pagar um pacote, essas pessoas podem pagar um pacote maior. Então, se você se dirige, se você sai de um lugar para outro no final de semana, você tem acesso à rede, porque você tem um pacote mais extenso e tal. Ou seja, então, é claro que o fenômeno ele vai estar muito localizado, por isso eu entendo que as pesquisas localizam muito o problema do bullying e o cyberbullying, muito dirigidos a uma classe média, e às vezes reconhecem, essas pesquisas, por vezes, reconhecem que elas estão mais localizadas nas escolas privadas, né? Mas isso é dado pelo acesso às tecnologias, no meu entendimento, assim, pela minha experiência. Né? Quanto maior o acesso à tecnologia, mais exposição também às relações em rede, mais possibilidades de interações e mais conflitos em rede também, certo? Então, isso é um fenômeno. O outro é o ódio, né? Que, na verdade, nos últimos anos tem ocupado muito o espaço da mídia, né? As mensagens de ódio, né? A radicalização, como a gente já falou, da juventude aqui. Ok? Então, eu vou dar início trazendo o nosso tema de hoje, né? Como os processos, com essa pergunta, né? Como os processos discriminatórios, o bullying, o cyberbullying, influenciam, né? Nos contextos atuais de violência nas escolas. Eu quero abrir a nossa aula de hoje com um poema muito interessante, tá? Do Braulio Bessa. Eu peço, por favor, a Igor que dê o play para a gente começar com essa reflexão. É uma honra ter a oportunidade de falar para milhões de pessoas agora e usar minha poesia, uma poesia popular nordestina, para falar de respeito, de diversidade, de igualdade e principalmente de amor. Eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender de qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama o diferente, o igual. Talvez seja essa verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho,
Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação que acusa, inclusive, quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque, ó gente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, essa poesia que sai aqui do meu peito diz que nossa diferença nunca foi nenhum defeito. E eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Obrigada, Igor. Então, a gente abre hoje sensibilizando um pouco, né, vocês com esse poema, que eu acho muito interessante, do Braulio Bessa, e faz com que a gente reflita, né, um pouco de que o que realmente falta, né, para a gente conviver numa sociedade mais harmônica é o respeito, né? Eu acho que isso é a parte fundamental, é a partir daí que a gente consegue conviver de maneira saudável dentro de uma sociedade. O amor é importante, mas eu acho que a gente pede respeito, principalmente, né? Mas então, vamos lá. Eu queria destacar inicialmente a Constituição, né, para falar do artigo 5º, né, já que hoje a gente está trazendo o tema dos processos discriminatórios, né, da igualdade, da diferença, a gente vai precisar falar da Constituição, que é um tema muito comum, né, a vocês. Vocês lidam com isso todo dia, mas eu não canso de dizer que o artigo 5º, né, é importante ser lembrado. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí a gente, né, tem os termos lá na Constituição. Eu trago essa obra de Tarsila do Amaral também para mostrar essa diversidade, né? A obra chama-se Os Operários, tá? De 1933, né? E Tarsila mostra um pouco o que é esse Brasil, né? Esse Brasil diverso, esse Brasil potente, né? Em diversidade, né? É muito interessante essa obra de Tarsila, do Amaral. Então, direito à igualdade, direito à diferença, né? A gente fala de direito à igualdade, mas a gente quer também direito à diferença, né? A essa possibilidade de ser diferente, de ser respeitada na diferença. E aí eu trago essa imagem para que vocês possam fazer uma reflexão sobre ela. Qual a principal diferença para vocês aí, nessa imagem, entre igualdade e equidade? Percebem que são os mesmos personagens, né? Qual é a principal diferença da equidade para a igualdade aí, na comparação? Como é que vocês enxergam isso?
E aí? Estou perguntando online também, viu, Igor? Quem quiser responder online também sobre a principal diferença aí entre igualdade e equidade. E a plateia que está aqui no presencial também pode falar. Hoje eu estou querendo mexer com vocês. Hein? Pode liberar. Quem tiver online e quiser falar, a gente está liberando o áudio também para que vocês possam aparecer aqui e a gente dinamizar um pouco essa aula. Hoje eu quero participação. Eu trouxe depois, mais à frente, um caso-problema aí para a gente discutir. Mas eu queria que vocês me dissessem se vocês conseguem ver diferença aí. Qual é a diferença de igualdade para equidade? São termos que vocês lidam muito no dia a dia de vocês, né? E aí, podem falar, que eu quero contribuições para vocês interpretarem aí essa chart, essa imagem. Quer falar? Hã? Vou pegar aqui. Alguém quer falar? Hã? Pronto. Marcelo, é isso? Pronto. Marcelo, que está aqui na plateia presencial, vai falar. E plateia, ó, já estou trazendo com... Daqui a pouco é um talk show, isso aqui, uma coisa... Mas tem alguém aí, Igor, também? Só no chat? Então, daqui a pouco eu leio o chat e vamos deixar Marcelo aí se pronunciar. Boa tarde, né? Primeiramente. Bom, a diferença, aparentemente, né, nas figuras, que na equidade você promove os mesmos recursos para todas as pessoas, mas isso não gera o mesmo resultado, né? Agora, na igualdade, desculpa, falei isso. Aí na equidade já você tem que promover recursos de formas diferentes para que todas as pessoas tenham os mesmos resultados. Exatamente, essa é a grande diferença, né? É a possibilidade de promover os recursos para que as pessoas alcancem, né, esses resultados. Vamos ao chat, por favor, Igor. Então, nós temos aqui no chat algumas colocações. Deixa eu me ver aqui. Boa tarde. É que o primeiro, a Yara Quadros diz que o primeiro não está dando oportunidade para a desigualdade. Ok. Depois a Jéssica, é isso, Jéssica? Ela diz: equidade é dar direitos iguais, né, a pessoas diferentes. Depois Yara Quadros diz: e o segundo procurou equiparar a diversidade. Ok. Pedro está dizendo... a diferença, ele dá boa tarde, diz que a diferença está entre as condições equidade e equivalência, igualdade. E aí a Jéssica, ela diz isso, né, afirmando a colocação que Pedro fez. É exatamente isso, né, que vocês trazem. Né? A gente precisa olhar essa sociedade que muitas vezes a gente costuma criminalizar a pobreza, né? Sem fazer uma leitura dessa complexidade, né? Que é a desigualdade, né? Em nossa sociedade. Então, essa imagem, eu acho que faz com que a gente reflita muito bem sobre isso, para que a gente possa entender essa complexidade, que a gente vai discutir muito hoje à tarde. Né? Enfim. Ok, obrigada a vocês, obrigada, Marcelo, e quero ver mais participações. Então, é isso. A gente está problematizando inicialmente igualdade, desigualdade, equidade, diferença, né? Para a gente olhar para esse conjunto de temas que afetam, né, cotidianamente a escola. Tudo que
tudo que lida, vamos dizer assim, tudo que é conflito na sociedade, como a escola é um espaço privilegiado de interação, a escola sempre vai sofrer o impacto das questões sociais, o tempo todo. Então, se você vê esse tema do machismo na sociedade, é um tema que vai estar no espaço da escola, ou reproduzido, ou sendo tratado, discutido, trabalhado, né, a partir da Base Nacional Comum, que prevê hoje que a gente fale dos processos discriminatórios também, que a gente trabalhe, ou seja, de um currículo que dê sentido, né, e significado a esses problemas sociais, né? Por isso é que a gente fala de contextualizar, né, a educação, contextualizar os processos educacionais, é fazer isso, né? Tornar esses temas também como temas responsáveis do espaço da escola, né? De responsabilidade do espaço da escola. Então, a gente vai ter que falar sobre isso o tempo todo também, né? Então, o machismo, o racismo religioso, a xenofobia, a intolerância religiosa, a desigualdade, a misoginia, os processos discriminatórios, a homofobia, o racismo, o cyberbullying, o bullying, as discriminações, as diferenças, ou seja, a gente trouxe, né, na semana passada, esses dados, os dados dessas pesquisas todas, né, foram aqui apresentadas para você, as instituições governamentais e não governamentais que fazem pesquisa, revelaram esse quadro. Vários temas que estão aí dentro foram revelados a semana passada, aqui nos dados estatísticos, né, que são muito importantes para a gente pensar uma política pública, para a gente pensar de que maneira a gente pode intervir, né? Tudo isso vai promover isso. E aí eu quero trazer agora, abrir mais um espaço para a gente também discutir a partir do audiovisual. Eu quero trazer um vídeo da série do canal Futura, certo? Seguindo a Alice. E eu vou trazer um episódio sobre a intolerância religiosa. Tá? Eu quero, por favor, pedir a Igor que dê o play. Durante o Império Romano, cristãos foram perseguidos. Na Idade Média, por meio da Inquisição, foi a vez de católicos caçarem judeus, pagãos e quaisquer outros que não seguissem o catolicismo. No Brasil, os portugueses invadiram a terra então habitada pelos povos originários e passaram por cima de suas crenças religiosas. Mais tarde, no período da escravidão, foi a vez de os povos africanos e afrodescendentes escravizados serem proibidos pelos brancos de cultuar suas divindades em terras brasileiras. A intolerância religiosa é um fenômeno presente no mundo inteiro e em quase todas as épocas, atingindo uma infinidade de crenças. Porém, entre todas as formas de intolerância, esta talvez seja uma das mais, se não a mais contraditória. Isso porque a religião teria como um de seus propósitos principais justamente promover a solidariedade, a união, a paz e o respeito ao próximo. Ideias que estão expressas em praticamente todas as tradições. O sociólogo brasileiro Antônio Osaí da Silva diz que a raiz dessa discriminação está na transição das religiões politeístas para as monoteístas. Ao reconhecer a existência de apenas um Deus, algumas religiões deixaram de aceitar a possibilidade de outras divindades. Segundo Osaí, a intolerância é resultado do medo, da insegurança e da necessidade humana de possuir certezas, mas também é alimentada e utilizada por grupos de poder. Apesar de a Constituição brasileira garantir o Estado laico, com liberdade de crença e de culto, no Brasil são registradas 3 denúncias de intolerância religiosa por dia. E é provável que esse número seja ainda mais alto, já que muitos crimes sequer são denunciados. Apenas por pertencerem a determinadas tradições religiosas, milhares de pessoas já desapareceram, foram assassinadas ou encarceradas indefinidamente. Imagens sacras já foram destruídas e templos foram invadidos ou incendiados. E espelhando o racismo estrutural da sociedade brasileira,
as religiões mais atacadas no país atualmente são as de matriz africana. Em segundo lugar, vem as denominações evangélicas e, em terceiro, a religião católica. O babalorixá e pesquisador Sidney Nogueira explica que, desde 1977, quando a primeira igreja neopentecostal foi fundada no Rio de Janeiro, a perseguição às tradições de origem africana se agravou. Isso criou uma espécie de espetáculo violento contra tudo relacionado a religiões como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, que passaram a ser representadas como o grande mal a ser temido, combatido e eliminado. O pastor evangélico Henrique Vieira conta que, quando criança, foi ensinado a olhar para o catolicismo, o islamismo, o judaísmo como religiões diferentes, mas aprendeu a temer a Umbanda e o Candomblé. Hoje, Henrique reconhece que aquele medo era produzido historicamente pelo racismo e afirma que, quando a mãe de santo é agredida em um terreiro, não adianta responsabilizar apenas quem jogou a pedra, pois muitas vezes essa violência começa nos púlpitos, nos seminários e em programas de TV. Ok, obrigada, Igor. Então, o que é que vocês acharam do vídeo? Vamos lá, falem o que vê na cabeça, assim, o que vier. O que estiver pensando, pode falar. Cadê o microfone? Isso, pode falar. Diga seu nome. Quem está do outro lado, lá no computador. Boa tarde, Emily. Emily. De forma geral, assim, a gente tem uma noção, inclusive quando a gente estava estudando para a Defensoria da Bahia, a gente deu uma estudada sobre esse tema em direitos humanos, né? A gente estudou sobre intolerância religiosa, inclusive, porque aqui é muito forte é muito forte a religião de matriz africana, né? Então a gente acabou vendo esse tema. Ótimo, que bom. Porque vai aparecer muito por aqui, né? Porque cotidianamente a gente vive as perseguições, né, que são muito recorrentes à religião de matriz, as pessoas que cultuam, né, a religião de matriz africana. Mas percebe como a gente tem uma relação com uma história, né, a nossa história, né? Tudo está muito relacionado à nossa formação, né? Então, um país colonizado, ele costuma deixar marcas, né? Ainda mais uma colonização que é uma colonização exploratória, né? Como foi a nossa colonização. Então, traz uma marca profunda de dores que até hoje, né, a gente percebe isso demarcando todas as relações ainda, né? Então se explica muito essa dimensão. E as religiões no mundo, né? Como nascem também essas discriminações, né? A partir de quê, né? Então vamos adiante aqui. Eu queria trazer algumas notícias também, né? Que reforçam esse entendimento, né? De movimentos que são também realizados por pessoas que pertencem, vamos dizer assim, a religiões que alguns adotam. Então, eu fiz questão de trazer esse vídeo do canal Futura, né? Essa série sobre intolerância religiosa, para demonstrar um pouco, claro, que as religiões de matriz africana, as pessoas que frequentam, né, que cultuam, elas sofrem discriminações, mas não são só elas que sofrem discriminações. A gente também percebe que os evangélicos hoje também sofrem discriminações, né? Então, a gente precisa olhar esse fenômeno de maneira mais ampla, né? Para a gente não colocar apenas um olhar sobre uma questão, mas a gente entender também que isso vem de um processo histórico muito maior, que não está localizado apenas, né, num dado momento. É claro que os dados estatísticos revelam
que o público, que as religiões de matriz africana, elas sofrem um número maior de discriminações, por exemplo, aqui na Bahia, do que os evangélicos, certo? A gente sabe disso, que estatisticamente isso já é comprovado, mas a gente também não deixa de reconhecer que existe também um preconceito também relacionado aos evangélicos e a gente precisa discutir isso. Mas existe também grupos evangélicos que se organizam para defender, né, uma perspectiva, certo, de combate às discriminações e ao preconceito dentro da própria igreja evangélica contra as religiões africanas, né? Então, é muito importante a gente destacar isso. Eu quero aproveitar que já leu o chat, né? Luamile, desculpe, está dizendo, conhecia, inclusive, a cartilha, querida Bia. Espera aí, quem falou? Eu acho que elas estão conversando entre si, mas, enfim. Ah, desculpa, perdão. Exatamente, a cartilha querida Bia, da DPE, porque é uma cartilha específica de vocês que eu não conhecia. Certo? Obrigada, Luamile. Ela cita essa cartilha, né, e fala da história sobre a intolerância religiosa na infância também. Certo? Essa cartilha foi produzida e coordenada pela defensora Laísa Rocha. Vocês conhecem a defensora Laísa Rocha? Conhecem? Ah, é daqui da Bahia? Ah, que ótimo. Ah, que bom. Muito bom isso. Bom saber. Depois eu quero... Obrigada pela dica. Eu quero conhecer essa cartilha. Eu não conheço, né? Ah, ótimo. Obrigada. Vai ser muito bom. Até para a gente divulgar também, né? Então, evangélicos se unem para combater preconceito dentro das igrejas, em parte por causa do ativismo conservador de alguns líderes evangélicos, especialmente no Congresso Nacional, pastores e fiéis, né? Eles herdaram uma reputação de intolerância aos olhos dos defensores do Estado laico e dos direitos humanos. Para muitos evangélicos, né, no entanto, a realidade é outra. Em diversas vertentes religiosas existem iniciativas que pretendem evitar a disseminação de ideias preconceituosas e a defesa dos direitos humanos na igreja. Em São Paulo, por exemplo, o pastor batista Marco David Oliveira coordena um grupo de estudos sobre raça e evangelho com um objetivo de combater o racismo dentro da igreja, enquanto a pastora metodista Lídia Maria de Lima organiza eventos religiosos para fazer um alerta sobre a violência doméstica e praticar o que chama de teologia feminista, né? Então, eu fiz questão de trazer essa matéria também para demonstrar que esse tema não é um tema estático, nós contra eles. Existem muitas resistências, existem muitos trabalhos dentro dos grupos também que fazem um outro caminho. Então, assim, essa voz que muitas vezes a gente vê na mídia, nas redes sociais, né? A gente teve recentemente aquele episódio do pastor Valadão, né? Fazendo um chamamento coletivo de ódio, né? A gente percebe que essa não é, né? Eu quero chamar a atenção de que, embora esse tema é um tema que chama e que dá muita mídia, porque a gente percebe que passa a ser assunto prioritário, né, nas redes sociais, as pessoas ficam repostando o que o pastor disse, né, as ofensas, discriminações dirigidas, né, às pessoas, né? Ou seja, isso não a gente não pode permitir, né? E a gente tem que ter o cuidado de não republicar isso, porque isso, de certa forma, é um tema de contágio, né? Então, a rede viraliza esses temas, mas eu quero dizer que esse não é um tema que monopoliza o debate, que a gente não pode permitir esse monopólio do debate sobre as discriminações, né? Os discursos de ódio não podem monopolizar esse debate. Então, eu trouxe justamente um outro movimento
que ocorre dentro das próprias igrejas que são evangélicas, que são contrárias a esse tipo, né, de ódio expresso pelo pastor, por exemplo, né, que não vale a pena nem a gente citar o nome, mas que andou até pouco tempo, né, dirigindo ofensas à comunidade, né, LGBTQIA+. Certo? Então, a gente precisa estar muito atenta para a gente não reproduzir e a gente não fazer com que isso ganhe, né, viralize nas redes, porque existem esforços também de pessoas de dentro da própria comunidade que pensam diferente, estão agindo diferente, e que a gente não pode dizer que, por causa do Valadão, todo evangélico é assim, porque não é. Né? Então, isso é um assunto que a gente precisa tratar dessa forma. Né? Nós temos alguns representantes que promovem esse ódio, né? Mas esse não é o objetivo, né, dos grupos, de outros grupos dentro das próprias, né, dentro dos próprios evangélicos. Então, eu fiz questão de trazer essa reportagem para demonstrar que eles não mantêm o monopólio ainda. Mas, eu esqueço e vou apertar lá, eu tenho que apertar aqui. Tem que liberar aí, Igor. Vamos lá. Bem, essa semana aqui em Salvador, nós tivemos uma barbárie, né, que ocorreu na última quinta-feira, uma liderança. Acho que todos vocês ouviram falar sobre o caso da mãe Bernadette, que foi assassinada, né, com 12 tiros, mais de 20 tiros, se eu não me engano, mas 12 foi só no seu rosto, né? Um crime bárbaro, né, que envolve preconceito religioso, envolve disputa fundiária, né? E a gente viu, né, o noticiário, o tema, esse bárbaro assassinato de mãe Bernadette tomar as redes, né? Foi assunto nas redes, foi assunto nos principais jornais do país, né? Todos se falaram e, até o momento que eu saiba, a gente não tem nenhum resultado ainda, né? A gente não sabe, a gente não tem nenhum resultado. Inclusive, as câmeras que estavam fazendo, que fazia parte da proteção dela, de 6 câmeras, se eu não me engano, apenas 4 estavam funcionando. Não se sabe ainda se essas imagens estão resguardadas, se estão, né, se estão boas tecnicamente, né? Mas, até o momento, a gente não tem notícia. Até hoje, pela manhã, eu não tinha visto absolutamente nada a respeito do desfecho, né, da segurança pública, dando alguma resposta, algum resultado sobre isto. Quem são esses mandantes, né? Quem foram os assassinos? E mais uma liderança quilombola, né, no nosso estado sendo assassinada, né? E uma pessoa que estava sob proteção. É importante que a gente reflita sobre isso, né? Então, todas essas questões que a gente vem falando, né? A gente chega nesse exato momento aqui, né, para dizer, olhe até onde, né, as proporções que essas questões ganham, né, dentro da nossa sociedade, né? Até onde as discriminações, os preconceitos. É claro que o caso da mãe Bernadette envolve a dimensão religiosa, sim, mas não foi só isto, ao que tudo indica, né? Porque tem uma disputa fundiária por trás disso e existe uma questão que já vem há longo tempo,
né, essa disputa de terra aqui na Bahia, né? Mas eu trouxe esse caso justamente para destacar, né, como, né, com a situação que nós chegamos, né, ao estado que nós chegamos, né? Uma mulher de 72 anos sob proteção foi assassinada dentro de sua casa com mais de 20 tiros, né? Então, eu acho que é um tema que a gente não pode normalizar. E a gente está normalizando, né? A gente está normalizando, a gente está vendo cotidianamente as pessoas que lutam por direitos humanos, né? E a gente está vendo as nossas instituições civilizatórias olharem isso e dizer, né? Todo mundo dizendo mas e aí quem tinha que dar proteção, né? E aí é jogar para um, jogar para outro, jogar para um, jogar para outro, e a gente está vendo todo dia casos recorrentes disso. Ela já tinha perdido um filho há 6 meses, também morto dessa forma, né? Então eu queria fazer esse registro aqui, né? Porque realmente isso é uma coisa que nos deixa muito, assim, eu já não tenho mais palavras que consiga, né, interpretar e dizer o que é que nós vamos ver daqui para frente, porque se a gente já está vivendo essa barbárie, imagine, né, o que é que nos resta, né? Uma mulher que recebeu uma ministra do Supremo Tribunal Federal no seu quilombo, né? Uma mulher que estava sob proteção. Um inquérito policial do seu filho está na mão, da morte do seu filho está na mão da Polícia Federal. Nada mais, entende? Então eu deixo, né, a minha indignação aí, né, porque realmente a gente, depois da Segunda Guerra, a gente fez um esforço enorme, né, para que a gente estabelecesse princípios, valores, né, que não fossem a barbárie, né? Então as instituições civilizatórias, elas estão aí para isso, né, para impedir que a gente tenha barbárie, né? Mas a gente está normalizando as barbáries, né? Cotidianamente. É o que me, assim, eu só posso ler isso agora. Só consigo ler isso, né? Então, uma mulher de 72 anos que teve um importante papel dentro da sociedade, né, de luta pelos direitos humanos, né, ser assassinada dessa forma, né? E a gente não ter um Estado forte que consiga responder com rapidez a isso, né? Não conseguiu responder à morte do filho e não consegue responder também com rapidez e a urgência que a gente precisava, porque isso é um tema que não interessa só a essa comunidade. Direitos humanos é um tema que interessa a todos nós. Então, quando uma pessoa ligada aos direitos humanos ela é assassinada de forma bárbara, eu que defendo isso, os direitos humanos, que sou uma professora universitária, eu me coloco nesse lugar. Eu que faço um movimento de combate à violência nas escolas, eu que penso direitos humanos, será que você também é eliminada de tal forma? Porque qual é o caminho? Se é a gente calar as pessoas que estão defendendo direitos, todos nós podemos ser calados, se a gente normaliza isso. Todos nós, principalmente as pessoas que trabalham no judiciário. Eu acho que esse é um tema que interessa a todo mundo pensar. Nós, professores, sim, lidamos com isso, trabalhamos com o tema, né? Mas, inclusive vocês, todos nós, né? A gente vai normalizar essa situação. Até quando a gente vai normalizar essa situação? Porque a gente pensa em Mãe Bernadette, mas a gente pensa em todas as pessoas que defendem direitos humanos. Então, é isso.
Então, aqui eu trouxe, né, a reportagem para vocês e trago também a que eu já falei aqui, né? Vocês viram pela imprensa que esse quilombo fica, né, em Simões Filho, na região metropolitana aqui de Salvador. Então, não está em um ambiente, um local muito distante, longe das instituições, né, do acesso. Então, é aqui na região metropolitana, certo? E ela já vinha denunciando ameaças, né? Em julho, ela falou que estava recebendo ameaças, né? E o Estado não conseguiu garantir aí que essa defensora de direitos humanos, né, tivesse a sua vida preservada. Ok. Eu queria trazer também outras situações, né, que atingem também a cultura, né, atingem a educação. A gente teve uma situação em relação a esse livro infantil de Emicida, né, que foi vandalizado por uma mãe de aluno com críticas às religiões de matriz africana. Então, a gente vê cada vez mais essas pessoas interferirem na autoridade docente da escola. Então, é preciso que a gente compreenda que o professor ele tem uma autoridade docente para o seu trabalho pedagógico, garantida constitucionalmente, né? Então, a gente está tendo hoje situações também de agressões de famílias à escola, aos professores, principalmente porque eles não adotam os valores, entre aspas, valores aí eu coloco entre aspas, né? A gente teve uma notícia também na semana passada de um pai que acusou a escola de doutrinar o seu filho porque a escola resolveu não fazer lembrancinha para os pais no Dia dos Pais. Não sei se vocês viram essa notícia. E o pai chegou armado na escola, ameaçando a professora. Né? Ele é um CAC, né? A gente diz CAC, é isso? Está correto? Ele é um CAC, né? Ele é um CAC, mas isso não lhe dá o direito de chegar na escola ameaçando. Então, ele supostamente, quer dizer, a radicalização, o extremismo, ele é tão absurdo, né? Que ele chegou na escola achando que a professora está doutrinando os alunos por não ter feito uma lembrança para os pais. Ele acha que a professora está fazendo um trabalho contra a família. Então, existe o nível de radicalização e da sociedade é tão fanático, né, que as pessoas perdem um senso de realidade e começam a delirar, né, a fazer conjecturas fazer acusações que não existem. Então, assim, a gente está cada vez mais vendo, por conta desses processos de radicalização, processos também discriminatórios, desse conservadorismo, né, fanatizado, a gente está vendo como isso tem chegado na escola, né? Que é um espaço importante para a sociedade, um espaço de formação, de educação, de respeito, que a gente viu lá no início, quando a gente falava sobre igualdade, diferença, né? De respeito, um lugar de respeito, de formação das pessoas, de educação. A gente está vendo que a linguagem, como a linguagem é a linguagem da violência, né? Como a sociedade está adotando uma linguagem de violência, né? É preciso ameaçar uma professora, levar um revólver para uma escola para ameaçar uma professora porque eu estou
supondo que ela está fazendo um trabalho de doutrinação, porque a escola resolveu não criar lembranças, não fazer lembrança para o Dia dos Pais. Isso foi o caso. E, nesse caso do Emicida, a gente teve, obviamente, uma perseguição, né? Porque o exemplar da obra Amoras, né, falava de questões, né, que envolvem a africanidade, né? Então, ele foi um processo claramente discriminatório, né, que a gente precisa refletir e falar sobre isso. E aí eu trouxe um conceito, né, de Nogueira, de Sidney Nogueira, no livro Intolerância Religiosa, certo? Que ele diz: penso que o termo intolerância religiosa, apesar de comumente usado, né, ele limita nossa luta apenas aos ataques isoladamente. Entretanto, se o ampliarmos para racismo religioso, somos conduzidos para a estrutura racializada do Brasil, onde se encontra a raiz do problema. Então, tudo nessa história que a gente falou ainda há pouco, né, na nossa formação histórica racial. O racismo evidencia, igualmente como as agressões, não se subscrevem a um caráter puramente religioso, mas a uma dinâmica civilizatória repleta de valores, saberes, filosofias, sistemas cosmológicos, em suma, modos de viver e existir negro-africano. O racismo religioso é mais uma forma de permitir que eles, a branquitude, a crítica irracista, não se preocupem com o modo como o animal foi morto, nem por onde passou, nem quais energias estiveram envolvidas em seu abate. Tá? Então, assim, essa reflexão eu acho que é muito oportuna, né? E eu queria agora falar sobre os processos discriminatórios mais ligados à comunidade LGBT, né, QIA+, mas eu queria também trazer essa reflexão que a linguagem opressora, né, que expressa nesse discurso de ódio, não é mera representação de uma ideia odiosa. Ela é em si mesma uma conduta violenta que visa submeter o outro, desconstruindo sua própria condição de sujeito, arrancando do seu contexto e colocando em outro onde paira a ameaça de uma violência real a ser cometida, né? Bem, eu queria fazer hoje uma dinâmica aqui que eu acho que envolve um caso, que foi um caso que teve uma repercussão nacional, inclusive na área de vocês, mas eu acho melhor a gente... Tem um intervalozinho agora para a gente tomar uma água, que eu estou sentindo que vocês estão precisando de uma água. Tem várias pessoas levantando já para tomar uma água, um café. Então, eu vou dar 15 minutinhos para a gente tomar uma água e eu vou voltar para a gente fazer a discussão desse caso, porque aí a gente não quebra, leva direto. Certo? Como a gente está falando hoje dos processos discriminatórios, né? A gente já falou sobre intolerância, né? A gente tem tratado muito essas questões que têm perpassado o debate público também, com o que tem estado presente no noticiário. Eu vou trazer agora um caso que foi um caso assim que chocou, né? A comunidade, principalmente a comunidade de vocês, né? Mas eu quero que a gente relembre um pouco isso e a gente possa aqui analisar tecnicamente, né, sobre o olhar de vocês no âmbito dos direitos humanos, nas questões jurídicas, principalmente qual é o principal erro
né? Eu gostaria que vocês identificassem aí as principais questões que envolvem, né, esse caso, especificamente da Mariana Ferrer, em uma audiência, né, em um processo que está em debate aí desde 2020, quando esse caso veio a público, né? Então, eu vou pedir a Igor, a gente vai ouvir o trecho, tá? Eu sei que vocês podem já ter visto, né, o vídeo, porque isso foi um caso e um assunto muito tratado no meio de vocês, mas eu gostaria de retomá-lo aqui para a gente relembrar, inclusive, a situação, a fala e o que há por trás de uma audiência, né, que apresenta esses problemas, basicamente, né? Que problemas são esses? O que é que está por trás desse comportamento desse advogado, né? Que é um dos principais, vamos dizer assim, uma das principais pessoas que está aí nesse vídeo e que vamos dizer assim, promotora, né, dessas falas, né, é uma das vozes que representa as principais discriminações que a gente vai conseguir identificar, os principais problemas que a gente vai conseguir identificar aí. Outros também que estão ali omissos, mas a gente também vai fazer leitura, o que é que há por trás dessa cena, dessa situação, nesta audiência. E aí eu vou pedir a Igor, por favor, para transmitir o vídeo. Entendi, tá bom. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, aqui não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Que você falou da minha filha, não. Doutor Gastão, vamos continuar dessa forma. Tá ficando complicado aí. Ela eu sei, mas daí nós vamos ter que suspender o ato se continuar assim, porque daí não tem condições. Ela quer proteger, é claro. Ela não quer esclarecer nada. Ela não quer que se termine. Ela quer curtir no Instagram, que é a fonte de ganha-pão dela. Ela vive disso. Dessa farsa que ela montou. Doutor Gastão, vamos às perguntas objetivamente para a gente tentar chegar a um... Eu vou botar a linha, já que ela não quer responder. Então, vamos ver. Por que todas as pessoas, todas, sem exceção, que conversaram com você no dia, falam que você estava bem, em perfeitas condições emocionais? Por quê? Elas falam que eu estava bêbada. Não. Em primeiro momento, aí depois elas foram auxiliadas. É uma questão de prova, de avaliação de prova, isso aí também. Por que nós temos que prejudicar? A pergunta é, os peritos, por que os peritos também teriam afirmado que você estava bem? Os laudos não encontraram droga. Tudo isso é uma conspiração, Mariana, para lhe prejudicar? Porque se trata de uma organização criminosa. Eu fui vítima de uma organização criminosa. Quando 4 ou mais pessoas se reúnem para cometer um crime, é organização criminosa. E todos os envolvidos são criminosos. O senhor sabe muito bem disso, por isso que meu processo não anda do jeito que deveria andar, porque, igual eu falo, se fosse um Zé Galinha, ele já estava preso. Por que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo, todos vocês. Lá não é a explicação. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu estou sendo tratado. Sou uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Não, o seu crime é querer... Eu nunca cometi crime contra ninguém. Mariana, nós vamos fazer uma pausa, tá? Eu vou me manter calma, eu gostaria de respeito. Ricardo, pode pausar aí, tá? Pode pausar. Ok? Eu destaquei esse trecho.
O vídeo completo está na página do Estadão no YouTube, tá? Vocês podem ver a audiência completa, mas eu só destaquei esse trecho, né, para trazer e a gente discutir aqui. O que é que vocês enxergam aí? Vocês, à época, vocês devem ter ouvido, né, visto esse caso, porque foi um caso muito noticiado, que teve repercussões, inclusive já tivemos decisões do próprio CNJ, né? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu queria só deixar registrado aqui quem são as pessoas na audiência, né? A gente tem ali Cláudio Gastão da Rosa Filho, que é advogado do acusado, Tiago, que é promotor, Tiago Carriço, que é promotor do caso, né? A Mariana Ferré, que é autora do processo, e a gente tem ali, sentado do lado direito, né, que assistia a tudo isso, o defensor público designado para representar Mariana na audiência, e Hudson Marcos, juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O que é que vocês destacam aí, que chamaram mais atenção de vocês nessa audiência? A revitimização dela, né? A violência institucional ali, que são 4 homens, né? Em cima dela. E nem o... Eu não sabia que ela tinha sido defendida por defensor público. Isso é uma informação nova para mim. Também, né? Parece que ali não consegue defendê-la, né? Daquela violência. Você já consegue identificar um erro aí de quem faz a defesa dela, né? Vamos dizer assim. Seria um erro ao seu olhar? Um erro? Você acha que ele deveria intervir ali naquele momento? Como é que você acha que você, como defensora, o que é que você faria naquela situação? Por exemplo, como é que você tecnicamente atuaria ali? Por exemplo, eu só queria assim, eu queria ouvir a experiência de vocês, né? Ouvir mais o olhar de vocês, porque inclusive é um caso que envolve a área de vocês. E aí eu tenho curiosidade de compreender melhor isso, né? É o que eu fico pensando, né? Se ele não interviu, isso aí deve ser tão naturalizado, né? Nas audiências. Eu não tenho muita prática em audiência, mas a gente que olha de fora assim fica abismado, né? Com a quantidade de violência ali, com a humilhação, o desrespeito à condição de mulher, né? E eu nesse caso, com certeza, eu iria intervir, né? E pedir também para registrar em ata cada fala dessa, né, desrespeitosa. Porque, no fundo, o juiz está contaminado, né? Está todo mundo aí sem condições de decidir sobre a situação dela, né? Porque percebe que o juiz também, né? Aí já tem uma inclinação, né, nesse caso. Ok. Diga o nome só para quem está também do outro lado lá, online. Bruna. Eu só queria registrar, né? Acho que a Thaís falou bem aí sobre a violência institucional, e isso tudo é fruto do machismo estrutural, né? Evidente aí nesse caso. Mas algo porque a senhora perguntou o que chama atenção, né? Acho que, além de tudo isso, o único momento em que o juiz intervém é para pedir para ela se acalmar. E eu acho que isso... Enfim, só queria reforçar esse ponto, porque eu acho que isso sinaliza bem, assim, todo mundo ficou calado, todo mundo ficou omisso. Inclusive, infelizmente, aí, o colega defensor também não sabia que ela tinha sido representada por um defensor público. Mas era só isso que eu queria apontar mesmo, assim, porque realmente é complicado. Boa tarde. Eduardo. O que a gente pode observar aí é que realmente a violência está tão naturalizada pela instituição que realmente todos eles ficaram calados. O que eu acho que deveria ter sido feito era o defensor público, ou o promotor também, porque ele não está ali na condição de mero acusador, né? Ele está ali para realmente, também como fiscal da lei, né? Seria de pedir a palavra para o juiz e pedir respeito pela suposta vítima ali no momento.
Porque eu acho que faltou só isso. Se tivesse alguém falado alguma coisa, teriam brecado. Só que como ninguém estava se sentindo no papel dela, ninguém teve empatia por ela, e todo mundo ficou calado, ficou naturalizado. Mas eu acho que se ele tivesse pedido a palavra e tivesse pedido respeito pela vítima, eu imagino que esse caso não teria ficado assim. Ok. Obrigada. Mais alguém? Tem alguém no chat? Não? Vamos adiante aqui. Então, o caso Mariana Ferrer é como ficaram conhecidas as acusações das agressões sexuais, incluindo estupro, atribuindo ao empresário André de Camargo, só contextualizando qual foi o caso, né? André de Camargo Aranha, e que teriam sido praticados contra a modelo e blogueira brasileira Mariana Ferrer. De acordo com os relatos da vítima, o estupro teria ocorrido em dezembro de 2018 no Clube de Café La Musique, em Florianópolis, Santa Catarina, onde Mariana Ferrer trabalhava como embaixadora. O caso ganhou atenção a partir dos relatos da própria vítima em seu perfil na rede social do Instagram. André de Camargo foi inocentado por falta de provas. De acordo com o juiz, não há como condenar o acusado por crime de estupro quando os depoimentos de todas as testemunhas e demais provas periciais contradizem a versão acusatória, né? E depois de um tempo em que repercutiu essas imagens, né, desses debates que foram sendo discutidos na sociedade em relação a essa audiência, né, os especialistas da área de vocês, né, da área jurídica, começaram a analisar, né, tudo isso, e o caso foi parar no CNJ, né, que abriu um processo disciplinar contra o juiz do caso, esse juiz que aparece lá, né, por 8-7. Então, vocês ainda observam, né, que foi por conta a diferença de um voto, né? A maioria entendeu, né, que o juiz foi omisso e não evitou que a vítima fosse humilhada em audiência, né? E então a gente observa, né, que tivemos um avanço aí do ponto de vista do CNJ, né, ter, de certa forma, tentado reparar, né, a situação. Mas eu quero dizer, né, que mesmo as pessoas que estão ali sentadas, né, e que pertencem, né, às instituições que deveriam ter um outro papel, né, como estão contaminadas por uma questão que é uma questão que eu acho que atravessa essa sociedade da gente, né? Que é a dimensão da misoginia, do machismo, né? Então, por mais que você esteja numa área que você sabe que o direito, né? E aí você ter, né, um espaço em que você ainda observa, né? Então, assim, como essas relações de poder, porque são relações de poder, acima de tudo, de poder, né? Como, quer dizer, como elas estão, como elas demarcam, né, a nossa sociedade, e as pessoas que deveriam estar fazendo defesa desses direitos, né, elas reforçam, se omitem diante, né, de cenas como essa. E aí eu trago esse conceito, né, de machismo, do qual eu falei ainda há pouco, para a gente entender melhor. Define-se como machismo, né, a atitude de que não aceita a igualdade de direito entre homem e mulher, achando que o homem é superior à mulher. Então, claramente ali a gente observa essa relação de poder, né, muito clara. O machismo pode ser definido como um conjunto de crenças, atitudes, condutas que repousam sobre duas ideias básicas. Por um lado, a polarização de sexos, isto é, uma contraposição de masculino e do feminino, segundo a qual não são apenas diferentes, mas mutuamente excludentes. Por outro, a superioridade do masculino nas áreas que os homens consideram importantes. Assim, o machismo engloba uma série de definições sobre o que significa ser homem e ser mulher, bem como toda forma de vida baseada nele.
A escola, comprometida como um espaço de ensinar, remete quase que imediatamente ao fato de que nela só serão colocadas mais sábias palavras e passados somente os mais acertados ensinamentos, bem como serão reproduzidos por meio de seus profissionais, docentes, gestores, auxiliares e funcionários em geral. Apenas os mais éticos comportamentos e posturas. Entretanto, sabe-se que não é bem assim. O ambiente escolar, muitas vezes, funciona sendo constituído por seres humanos imersos nas diferentes escalas sociais e culturais, né? Não de existir, né? Hão de existir inúmeros acertos nesse processo, bem como os erros. Então, a gente falando da escola como um lugar também que acaba reproduzindo esses modelos, né? E a gente vê os conflitos da violência escolar sendo gerados a partir desse lugar, né? Do modelo do homem, né? Desse machismo, essa disputa, essa questão de gênero, né? A relação de superioridade. Então, a escola também é um espaço que vai reproduzir essas relações, certo? Então, as instituições, as demais instituições na sociedade também vão reproduzir isso. Então, a gente vive, na verdade, uma cadeia de reproduções, né? Sim. O papel da mulher na história mundial e brasileira, bem como a violência física, psicológica e simbólica que sofreram e absurdamente ainda sofrem, né, deve ser incessantemente discutido junto aos alunos, pondo às claras o machismo disfarçado de nossa cultura, né, e aos poucos eliminando. Então, é um assunto que tem que ser tratado na escola. Temos que falar sobre isso cotidianamente. E muitos dos conflitos que vão acontecer também no ambiente escolar vai envolver muito isso. Um dos temas que é muito recorrente são as vinganças online. Vocês vão, talvez, perceberem conflitos dessa natureza, né? Situações de alunos, de adolescentes que se relacionam, que namoram, né? E, por uma razão ou outra, o garoto, ele, de uma forma absurda, expõe imagens íntimas, né, da namorada. Então, tem também questões que envolvem já de natureza machista, misógina, as relações escolares, certo? Então, assim, são situações e conflitos muito comuns que ocorrem hoje, fruto desse machismo, dessa misoginia que atravessa a sociedade brasileira, tá? É um problema que está em todas as instituições, né? Eu trouxe o exemplo aqui para vocês de uma situação real na área jurídica, né? Mas é situação que perpassa todos os ambientes, né? A gente sabe que a gente sofre situações, mesmo estando em uma relação de poder, de igualdade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo típico. Às vezes eu estou na universidade, entre meus pares, e olha que eu trabalho numa escola que a maioria são mulheres, né? Faculdade de Educação, a maioria são mulheres que vão para a docência, para a formação de professores, né? Tradicionalmente, o curso de pedagogia é um curso que a maioria, né, 80%, 70% são de mulheres, né? Então, a gente depois vai formar professores, né? E a gente sabe quantas vezes, no meio de uma reunião, a gente é interrompida, às vezes, por um colega, né, que interrompe e que faz isso recorrentemente, né? E não se percebe fazendo isso. O mais interessante é que, quando a gente chama atenção, às vezes ele não se percebe. Não, mas eu não foi intencional. Não foi... Então, assim, a gente imagine, né? Você numa relação de poder que ocupa o mesmo cargo, o mesmo salário, está no mesmo espaço e você tem, muitas vezes, você é interrompida várias vezes, né, recorrentemente, por colegas, né? Então, assim, são questões que eu acho que, para a gente mudar, a gente vai precisar de um trabalho educacional muito, mas muito intenso também, né? Dentro das instituições, ensinando, né, as pessoas adultas, assim como na escola, né? Desde a primeira infância,
Né? Não é só as meninas que são responsáveis por guardar os brinquedos depois na sala de aula da educação infantil. Né? São os meninos também. Né? Então, assim, é desde da primeira infância que a gente tem que trabalhar essas questões, né, de gênero na escola. É isso. Então, a gente tem ainda a xenofobia, né, que é uma situação também que atinge a escola. A gente, na Bahia, tem um público muito grande de pessoas que estão vindo, né, de outros países, principalmente africanos, né? A gente tem uma população aqui que frequenta, né? A gente tem, vocês sabem do caso, por exemplo, de Roraima, né, com muitos venezuelanos, e a gente tem venezuelanos espalhados pelo Brasil inteiro também, né? Então a gente tem situações de xenofobia, né, que está muito próximo da gente aqui na Bahia também. Mas eu trouxe aqui uma situação que foi muito falada, né, da agressão de brasileira em escola, né, que acabou expondo essa xenofobia em Portugal, né, em um vídeo, né, vinculado nas emissoras de TV portuguesas. É possível ver socos e pontapés aplicados contra uma menina de 11 anos. Né? Então, uma jovem brasileira de 11 anos foi agredida por colegas na escola, na cidade portuguesa de Entroncamento, distrito de Santarém, e, segundo a mãe, não recebeu qualquer apoio por parte dos responsáveis pela instituição de ensino. A agressão, ocorrida na sexta-feira, dia 5, foi filmada por um grupo de alunos e rodou o país, expondo mais um caso de xenofobia, né? Em áudios enviados. Então, assim, o jovem revelou os episódios violentos na escola, né, que aconteciam praticamente todos os dias, né? E a família afirmou, né, que analisa a possibilidade até de sair da cidade. Você veja o tamanho, o impacto, né? Então, a gente sofre aqui e sofre lá fora, entende? Então, assim, esse estigma, né? Você carrega um estigma, né? E você acaba sofrendo também fora do país que você vive, né? Perseguições fora do país que você vive. Então, olha como a complexidade, né, dessa violência. Aqui também a gente tem situações de pessoas que têm sofrido também, né, xenofobia. Então, enfim, vêm de outros países para o Brasil e sofrem também. Então, é uma situação que a gente observa, né, como as discriminações, os preconceitos, né, é a base, vamos dizer assim, dos conflitos e dos problemas dentro de uma sociedade. Vamos lá. Mas a gente vai chegar aqui num outro tema, que é um tema também muito recorrente e que a gente precisa classificar melhor, porque hoje tem um senso comum de tudo ser bullying, né? Então, bullying, a gente precisa entender que é uma situação que precisa estabelecer um alvo, né? Uma pessoa vira um alvo recorrente, insistentemente, certo? Ela é perseguida insistentemente, diferentemente de um conflito que acontece na escola, né? Você brigou com um colega hoje na sala de aula por algum motivo, né? Agora, se um daquele, né, que brigou, vira alvo insistentemente, começa a ser perseguido, aí sim vai virar uma situação de bullying, certo? Mas no contexto das discriminações, que é o que a gente está falando muito aqui hoje, e como isso impacta a escola, é nesse contexto das discriminações que se encontra as motivações do bullying. Porque quando a gente vai analisar por que uma pessoa vira alvo, a gente vai entender que
a origem vem justamente das discriminações, dos preconceitos. Né? Então, o bullying, né, uma palavra inglesa derivada do adjetivo bullying, que significa valentão, brigão, foi cunhado pela primeira vez pelo norueguês. Dan, quase que não sai. Tão simples e não saiu. Dan Olivas, em 1970, em sua definição, imagine, né, o conceito já foi lá cunhado lá em 1970, né? Em sua definição, bullying refere-se à exposição, né, de um indivíduo ou um grupo de indivíduos a ações negativas que envolvem comportamento agressivo e incomoda o outro por meio de palavras, ações, contatos físicos, gestos obscenos, exclusão. Então, o bullying são brigas normais que ocorrem entre estudantes, mas verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, olha só, que sistematicamente, com violência física ou psicológica, são repetidamente impostas a indivíduos particularmente mais vulneráveis e incapazes de se defenderem, o que leva a uma condição de sujeição, sofrimento psicológico, isolamento, marginalização. Certo? As vítimas ainda podem não dispor de recursos, status, habilidade para reagir, porque se encontra numa relação de poder desigual. Às vezes, essa vítima é cercada, por exemplo, né? E 4, 5 vão agredir, né, essa criança ou esse adolescente. Entende? Então, muitas vezes, as situações de bullying que ocorrem nas escolas, a vítima está muito numa situação desigual de poder. Né? Por isso. Então, ela está numa numa relação de poder desigual dos agressores, né? E por razões psicológicas, às vezes econômicas, sociais, né? Está dentro dessa relação. Nesse sentido, deve-se observar as inter-relações de tais razões, sua complexidade, para não gerar reducionismo nas interpretações do fenômeno. Tá? Então, é importante conhecer essas diferenças, porque é muito recorrente, muito comum, tudo virar bullying. Né? Tudo se dizer que é bullying. Mas é preciso ter um alvo, que esse alvo seja repetidas vezes tenha passado por violência, seja ela física, psicológica, por perseguições, né? E que ela expresse também essa relação desigual de poder. Pronto, vamos ver mais um vídeo, tá? Porque a imprensa, né, e a sociedade tem visto nos últimos anos os ataques que a gente tem vivenciado nas escolas brasileiras. A gente falou nas últimas 2 aulas aqui sobre esses ataques, né? Mas a gente tem visto muito a notícia relacionando que a vítima que um dia, né, foi vítima de bullying, né, o agressor que um dia possivelmente tenha sido vítima de bullying, né, tenha cometido esses ataques como uma forma de vingança. Né? E aí a gente precisa também tomar muito cuidado com esse tipo de leitura, tá? Porque é preciso entender o contexto todo da situação. Né? É claro que a gente sabe que a violência, ela sempre... Quando estudei, né, inicialmente a violência nas escolas, no meu doutorado, eu entrei na minha tese acreditando que o professor era uma vítima. Não sei se eu já falei isso aqui para vocês, né? Eu estudei o ódio dirigido aos professores, as comunidades de ódio aos professores em redes sociais. E eu achava, né, professor é uma vítima, uma vítima, uma vítima. E depois, quando eu mergulhei nos discursos, que eu fui fazer leitura desses discursos, analisar esses discursos, eu percebi que os professores também promoviam violência.
né? Então, que essas violências eram ressonâncias de outras violências sofridas, né? Nos principais casos ali analisados. Então, a gente sabe desse lugar, né, marcado pela violência, pela exclusão, que pode gerar isso que a gente vai ver, né? Mas eu vou trazer esse caso, que foi um caso que chamou a atenção também da opinião pública. Por favor, Igor. Em depoimento à polícia, o adolescente de 13 anos assumiu que cometeu o crime por sofrer bullying. Repórter Matias Brotero tem as atualizações desse caso. Matias, boa noite. Boa noite, Márcio. Uma ótima noite a todos vocês que nos acompanham no Prime Time. Aliás, o delegado responsável pelo caso, Márcio, aqui do 34º Distrito Policial, Vinícius Reis, afirmou que o estudante de 13 anos disse em seu depoimento, isso ainda na segunda-feira, ele entrou mais no detalhe, que realizou esse crime, a motivação do crime foi que ele sofreu bullying em pelo menos outras 3 escolas. Ele disse também, de acordo com o delegado, neste depoimento, que se preparava para um ataque grave desde os 11 anos, preparava para fazer algo grave desde os 11 anos e que ele treinava no travesseiro esse ataque. Ele teria também saído em busca de uma arma de fogo. Márcio, como você falou, além dos mais detalhes a respeito do depoimento, aqui a Polícia Civil, quem também esteve por aqui no 34º DP foi a professora de História, que foi também esfaqueada, uma das vítimas desse adolescente. Ela confirmou como é que foi toda a situação, disse que foi pega de surpresa, abriu a porta, se deparou logo de cara com esse adolescente, que não esperava que ele fosse agredi-la, mas que durante o momento temeu pela vida dela. Ela também descreveu um pouco do comportamento dele na escola enquanto foi professora dele. Disse que ele era um rapaz muito silencioso, tímido, ficava sempre com fone de ouvido, mas afirmou que ele era briguento. Ela disse que não tem mais clima, não se vê mais voltando a dar aula, pelo menos nesse momento. São mais de 10 anos dando aula de acordo com ela. Bem, Márcio, de acordo com uma apuração da repórter Anne Barbosa, o Ministério Público, depois da oitiva informal que teve, por meio da Vara da Infância e Juventude com o adolescente nesta terça-feira, pediu a internação provisória dele na Fundação Casa, além também de uma assistência por parte da Fundação Casa, uma avaliação da equipe da Fundação Casa, assim também com uma avaliação psiquiátrica dele. Cabe agora à Justiça de São Paulo avaliar essa representação feita pela promotoria, algo que pode não ser tão imediato assim. Fato é que, nesse momento, o adolescente de 13 anos segue internado nos serviços iniciais da Fundação Casa. Como nós vimos, além dos depoimentos aqui no 34º DP, a polícia também atuou na própria escola. Enquanto todas essas homenagens aconteciam, os policiais saíram em busca de novas imagens de câmeras de segurança para entender exatamente o que estava acontecendo, até porque o próprio delegado falou. A gente precisa agora entender, cruzar todos esses depoimentos, até para confirmar ou não essa história do aluno de que a motivação do crime foi que ele teria sofrido bullying em ao menos outras 3 escolas. A Polícia Civil de São Paulo afirmou que 7 boletins de ocorrência com tema de ataques em escolas aqui em São Paulo foram registrados entre segunda e terça-feira, e o secretário de Segurança Pública foi categórico ao dizer para não compartilhar mais imagens em relação a esse tipo de ataque. A gente separou um trecho da entrevista coletiva do delegado responsável pelo caso, que fala sobre as diligências e os próximos passos, o que está acontecendo. Vamos ver. Ele fala que a partir dos 11 anos ele já tinha uma ideia de fazer algo grave, de se contrapor a esse alegado bullying. Ele falou de maneira muito fria, não mostrou arrependimento. O que ele disse que ele tinha a intenção de adquirir uma arma de fogo. Fez algumas pesquisas via internet e não conseguiu efetivamente adquirir. Ele tinha um pedaço de tesoura que estava com ele. Ele disse que treinava no travesseiro, e então ele já estava, isso é indicativo que ele estava planejando a execução desses bárbaros crimes. Obrigada, Igor. Ok. Isso foi uma situação de São Paulo, que ocorreu esse ano, e chamou muita atenção por causa desse discurso das autoridades, falando sobre a questão do bullying,
da recorrência, né, desse aluno de ter sofrido bullying durante seu processo de escolarização. E aí fica a mensagem, né? A gente tem que observar o que é que acontece na escola, né? Os professores precisam estar observando o que acontece, né? A gente precisa tratar da violência na escola como um assunto pedagógico, um assunto cotidiano, que a gente trate, que a gente converse, que a gente fale sobre isso e que a gente identifique, né, esses alunos que, porventura, estejam sofrendo situações de violência. Por quê? Porque não deixa de ser um dado importante, claro, né? A gente sabe que os alunos já têm na literatura. É claro que isso não marca, como eu falei aqui inicialmente, a gente não pode achar que todos os casos vão ser, né, vão gerar uma situação de violência, mas aí nos chama a atenção da necessidade que a gente tem de tratar a questão das vítimas também, né, dentro do ambiente escolar, do atendimento, do encaminhamento psicológico, que é preciso ser dado, né, é preciso a gente estar observando e olhando, né, essas questões de perto dentro do ambiente e da escola. E aí a gente volta a falar, né? É preciso equipes multidisciplinares, né, dentro do ambiente da escola. Então, isso tem que ser uma reivindicação da sociedade de modo geral. A gente precisa dessas equipes no espaço da escola. Então, eu queria só definir alguns elementos centrais na prática do bullying, né, para a gente poder entender melhor. As práticas de agressão física ou psicológica são as intimidações, né? O agressor, resumidamente, é mais poderoso, ou pelo menos assim é vítima pela vítima. Há a intenção de causar medo, né, dor à vítima. A agressão não é provocada pela vítima, certo? As agressões são repetitivas. Os agressores alcançam o resultado desejado, geralmente. Tá? E qual é a diferença para o cyberbullying? Né? Cyberbullying tem sido muito recorrente, né, com o uso da rede. O cyberbullying é um tipo de agressão intencional, repetitiva, que ocorre por meio de mensagens eletrônicas, né? O principal meio, né, onde pode ocorrer essas agressões inclui a internet, o telefone celular. Tá? A mobilidade hoje possibilita cada vez mais conectividade, por isso que a gente tem visto um aumento muito intenso, né, desses conflitos em rede. Por meio dessas tecnologias, um agressor pode enviar mensagens, tá, que visam ofender a pessoa. Né? Um autor, o Bat, ele segue na mesma linha de autores que eu trouxe anteriormente, falando sobre o bullying, né? O cyberbullying é usar a tecnologia, tá, da informação e comunicação como forma de levar a cabo comportamentos deliberados, repetitivos, hostis, contra um indivíduo ou grupo com a intenção de causar dano. A natureza móvel das tecnologias digitais tira o sossego das vítimas, o que faz com que o cyberbullying, de uma forma invasiva, se torne uma ameaça em diferentes locais. Então, enquanto que o bullying, você tem uma ameaça localizada no espaço da escola, ali, muitas vezes, presencialmente, no cyberbullying, aonde quer que você vá, a ameaça vai com você. Entende? Então, assim, o potencial, né, dessas tecnologias aí, né, de você estar na mobilidade, de você estar aqui, estar ali, né? Então, assim, o potencial de você disparar mensagens para a pessoa, né, ainda é maior, tá? Então, como não acontecia no bullying tradicional, né? Então, assim, o lar não é um lugar de refúgio para a vítima. Você chega em casa, você continua sendo ameaçado, tá? Eletronicamente. Tá? Você continua recebendo as notificações, as mensagens nas redes sociais ou em qualquer lugar que vá. O cyberbullying, né, ele pode ocorrer através de uma violência verbal ou escrita, certo? O Fleming, né,
que é o envio de mensagens vulgares que mostram hostilidade em relação a uma pessoa. Essa mensagem pode ser enviada por um grupo online ou pela própria pessoa que hostiliza. Tem a agressão online, que é o envio repetido de mensagens ofensivas nas redes sociais, por exemplo. Né? Você tem o cyberstalking, que é hoje, né, uma agressão online que inclui ameaças de dano à intimidação excessiva. Tem a difamação, que é o envio de mensagens para terceiro ou postagens de comentário em ambientes digitais de caráter prejudicial, com informações falsas e afirmações cruéis sobre uma pessoa. Né? A substituição ilegal da pessoa que você faz se passar pela vítima, posta arquivos de texto, vídeos ou imagem que difamam, né? Que difamem e agride. Outing, enviar ou postar material sobre uma pessoa contendo informação sensível, privada ou constrangedora, incluídas respostas de mensagens privadas ou imagens. Exclusão, que é, né, a expulsão de alguém de um grupo online, por exemplo. Bem, eu queria deixar aqui algumas indicações para vocês. A gente vai ver agora um trechinho desse comentário, dessa comentarista. Esse é um filme nacional muito interessante, né, que eu indico assim, para propostas que vocês queiram fazer no futuro, aqui, né, trazer a comunidade ou discutir algum tema junto com adolescentes e escola. É um filme nacional recente chamado Ferrugem. Tá? Eu vou pedir a Igor, por favor. Deixa a Igor, veja se consegue transmitir. Não está aparecendo? Nela. Você tem que ir nela. No Brasileiro Ferrugem, a Tati, uma garota de seus 16 anos de Curitiba, já está desencanando do ex-namorado, que agora está namorando outra, e numa excursão do colégio, ela começa a dar em cima, assim, discretamente do Renê, um garoto de 17 anos, que é da mesma classe que ela, e é filho de um dos professores. Conversa vai, conversa vem, eles saem da festa, andam um pouquinho por ali, o lugar está meio sossegado, deserto, trocam um beijo. E a Tati percebe que perdeu o celular que estava no bolso de trás do short. Vem todo mundo ajudar a procurar, ninguém encontra. Bom, paciência, perdeu o celular. Só que na segunda-feira, quando a Tati chega no colégio, ela percebe que está todo mundo olhando para ela e falando dela. Ela tinha um vídeo íntimo dela transando com o ex-namorado no celular, que foi espalhado via rede social. Além do constrangimento e da humilhação, né? Todo mundo chama dela de vadia para baixo. A Tati tem aquela dúvida terrível. Quem fez isso com ela? Quem foi a pessoa que encontrou o celular e distribuiu esse vídeo dessa maneira tão covarde? Bom, a coisa vai tomando uma proporção realmente assustadora. Vai virando um turbilhão e a Tati vai sendo tragada por ele. Ela tenta conversar com o Renê a respeito, fala, foi você que encontrou o celular? Não, imagina que absurdo, ele também fica de mal com ela, não fala mais com ela. Pouco a pouco, todos os amigos deixam de falar com ela, ela está no mais completo isolamento social, psicológico, e aí tudo muda completamente em Ferrugem. Aquela primeira parte, que era super dinâmica, colorida, né? A câmera sempre acompanhando os personagens, reproduzindo aquele ritmo mesmo, aquela balbúrdia da vida adolescente, de repente fica parada, reflexiva, se detendo sobre os personagens. Essa segunda parte é sobre o Renê. O Renê está mal com o que aconteceu, ele está péssimo. O pai dele, o professor, levou ele para uma casa de praia, junto com um primo, que é um cara assim meio, não sei, desagradável. A irmã mais nova dele e a mãe, bom, com a mãe o Renê não fala há meses. A gente não sabe bem o que aconteceu, mas ele se recusa a reatar o relacionamento com ela. A gente não sabe por que o Renê está sofrendo tanto. É porque ele gostava da Tati? É porque ele tem algo a ver com isso? O que realmente está se passando? E pouco a pouco, o diretor Ali Muritiba, que fez um muito bom Para Minha Amada Morta, que também tratava de uma imagem encontrada que mudava a vida de uma pessoa, vai deslindando essa história. Ferrugem é
muito bom. Eu estou muito entusiasmada com essa mini safra de filmes brasileiros que eu vi nas últimas semanas. Desde Aos Teus Olhos, Animal Cordial, Benzinho, agora esse... Estou impressionada mesmo. Parece que tem um grupo de cineastas que se descolou daqueles vícios de sempre do cinema nacional. A periferia, a favela, a polícia, a ditadura, tal, e começou a achar outros temas. Se sintonizou com o que está acontecendo no momento. E Ferrugem tem tudo a ver com a vida adolescente contemporânea. Bullying virtual, porn revenge, falta de privacidade, nenhum senso de intimidade e, ao mesmo tempo, no meio de toda essa balbúrdia, essa cacofonia de informação, uma incomunicabilidade muito grande. Mas é um filme muito compassivo com os adolescentes, que entende como está na pele deles, e eu acho que é um filme também que, se eu fosse pai e mãe de adolescente, eu faria questão de ver. Só uma dica, ele guarda uma certa semelhança com uma série americana muito falada, mas eu diria que ele é infinitamente melhor do que a série na maneira como ele analisa o problema de que ele trata. E você deveria assistir. Bom, pessoal, muito obrigada. Este foi o Em Cartaz e semana que vem tem mais. Queria sumir. Foi você, não foi? O que é? Você ficou com inveja, com ciúme? Não fiz nada. Quem quer imaginar que a menina ia fazer uma cagada dessa? Você não fala assim dela. O que foi? Vai defender tua namoradinha agora? Obrigada, Igor. Então, eu fiz questão de trazer um pouco essa referência, né, para vocês, deixar como uma dica interessante para a gente ver qual é o contexto hoje, né? O contexto comunicativo, como é que estão as relações entre esses adolescentes hoje na sociedade, né? E imagino aqui que, para muitos, talvez, que estejam nos ouvindo agora, nosso contexto foi muito analógico, né? Assim, pelo menos o meu, foi muito analógico, muito da TV, né? Aqui tem uma geração novinha que eu acho que já nasceu com a internet, né? Não viu a internet de escada. Não, vocês eram criança, né? Bem criancinhas. Todo mundo viu, mas ainda não entrava na internet. Já entrava, nossa, 10 anos. 10 anos? Mais ou menos, né? 10 anos. Eu vi, eu fui de uma geração que a gente esperava da meia-noite para poder entrar na internet, para poder acessar a internet com um pulso só de telefone, porque era muito caro, né? Tinha que esperar à noite, exatamente. Mas essa geração que a gente vai lidar, né, é uma geração que eu recebo na universidade, já é essa geração, né? Uma geração que já nasceu na imersão digital, né? E esses conflitos todos aí envolvem situações em rede, situações de comunicação em rede, né? Então, tem um momento ali que essa resenha traz para a gente vamos dizer assim, esse modo hoje, né? Eles se comunicam tanto em rede e, de repente, no espaço presencial da escola, ninguém se comunica com ninguém, ninguém consegue entender o que está acontecendo ali. É um paradoxo, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu indico a vocês que assistam. É muito interessante esse filme e assistam, porque eu acho que vale muito a pena. Além desse filme, eu queria indicar para vocês um podcast da Folha de São Paulo. É um podcast novo, muito interessante, da Folha de São Paulo, que eles estão agora discutindo política pública para determinadas áreas. Então, esse podcast, por exemplo, o problema da violência urbana e o impacto na educação, tem a participação do secretário de Educação do Rio de Janeiro. É muito interessante
né? O secretário municipal do Rio de Janeiro, junto com o pesquisador da USP, do Instituto de Relações Internacionais, o Leandro Piquet, eles falam justamente como é que pode, quais são as alternativas, o que é possível fazer para minimizar esse impacto na educação. Tá? Existem outros temas que são discutidos nesse podcast, que é muito interessante. Eu achei uma iniciativa excelente da Folha de São Paulo, porque assim, a gente precisa olhar o problema, mas a gente dizer também, falar de experiências que deram certo em algum lugar, o que é que estão se fazendo para melhorar aquelas questões ali, temáticas que eles abordam, nos programas. Então, eu queria deixar também para vocês essa atividade para a próxima aula, para vocês ouvirem esse podcast, que é bem interessante, chamado Brasil à Vista. Tá certo? Além disso, eu deixo meu livro também, que é uma indicação, né, para a gente falar sobre violência, tá certo? E queria trazer uma mensagem de Clarice Lispector, de um livro que eu gosto muito, chamado Aprendendo a Viver, tá certo? Que ela vai falar assim, sobre a esperança, né? Perguntada sobre a esperança, ela diz: mas se através de tudo corre a esperança, então a coisa é atingida. No entanto, a esperança não é para amanhã. A esperança é este instante. Precisa-se dar outro nome a certo tipo de esperança, porque esta palavra significa, sobretudo, espera. A esperança é já. Deve haver uma palavra que signifique o que quero dizer, né? Então, ela entende a esperança como algo que é agora, né? Não é a gente esperar que aconteça. Então, assim, a gente espera, a gente tem a esperança de que a gente consiga viver numa sociedade que tenha menos discriminações, menos preconceitos, porque é a partir daí que a gente vai também ter menos conflitos. Na minha visão, né? Eu acho que é a partir, né? Eu espero, eu quero, minha esperança é que a gente tenha uma sociedade, né, que a gente possa, pelo menos, né, dizer, bem, a gente está conseguindo, né, aquilo que a gente viu lá no início, né, a questão da igualdade, do respeito às diferenças, né, a equidade, promover que as políticas públicas promovam a equidade, promovam o acesso, né? Então, eu acho que essa é a minha esperança, de que a gente resolva esses conflitos com políticas públicas sérias, né? Projetos, programas que tenham um compromisso com o tema, com a sociedade, né? Que a gente consiga intervir de maneira efetiva. E aí eu deixo as referências que vai ficar no material, tá certo? Que vocês podem ter acesso também, né? Para quem quiser estudar, entender mais sobre o tema. Eu deixo aí todas as referências. E o material vai ficar disponível, né, Ed? Depois, o PDF, né? Então, é isso. E esse tempinho, a gente também, se tiver perguntas, pode tirar a tela. Da minha? Seria bom perguntar se tem ainda alguma questão no chat? Não? Não? Ok. Vocês ainda queriam perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Ok. Então, a gente pode encerrar, né, Ed? Muito obrigada, viu, gente? Espero que a gente tenha conseguido aí passar o recado sobre as temáticas de hoje, que são difíceis e que, por vezes, é complicado também para a gente falar sobre elas, né? Mas é necessário e fundamental. É isso. Obrigada.